Então é isso. Eu tô sem trabalho. Meus chefes são americanos e com todas essas sanções eles vão se retirar. Mas vai ser indenizada? Eles dizem que não. Disseram, entrem na justiça. Bem feito. É uma honra declarar o Parque de Drones oficialmente aberto! Boa sorte! Bom voyage! Como candidato a favor da Northern Powerhouse, eu prometo que para cada emprego perdido haverá outro criado. Essa frota de drones será o orgulho de Manchester. Como podem ver... É tudo computador essa porra. Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de ética profissional. Bom dia, boa tarde, boa noite! Na aula passada, nós falamos sobre a matriz da virtude e a dupla moral brasileira. Hoje, nós vamos encerrar nosso conteúdo online falando sobre a moral empresarial da parcialidade e o futuro da empresa. Bora nessa? Trabalhando uma semana aqui sem ganhar nada. Acelera aí. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Pegaram a carona pra cá. Eu fiz um favor pra vocês e agora vocês têm uma dívida. Ninguém falou nada de dívida. Aí o problema não é meu. Nós temos que dar um jeito de sair daqui. A gente vai na polícia. É melhor nem olhar pro Luca. Pior pra família de vocês. Se tu quiser subir, tem lugar pra tu. Nós temos um acordo e depois disso eu tô livre. E pra quê? Passa fome? Vamos. É eles ou nós? Porque a pessoa, quando agride, ela tem um motivo dela pra agredir. Pessoal, nós terminamos nossa aula passada falando que a dupla moral brasileira contamina até o mundo dos negócios e que não poderia ser diferente num país em que a moral pública se encontra em frangalhos, como bem mostramos em nossos exemplos das últimas aulas. Diante dos descalabros da vida política, as empresas se valem da moral do oportunismo com tal desenvoltura que sedimentaram uma moral mesossocial, ou seja, abrange principalmente as agências de mediação dos trabalhadores e dos empresários, como sindicatos, associações, federações, setores empresariais e cadeias produtivas. É claro que, como o título da nossa aula denuncia, estamos falando da moral da parcialidade do setor empresarial. A hibridez dos comportamentos, já vistas no plano nacional, se reproduz então como um espelho no plano setorial. E o que significa a moral da parcialidade empresarial? É um discurso seletivo que adota normas mistas de conduta porque não se furta a justificar conveniências oportunistas nas relações com os outros, ou seja, aqueles que estão destituídos de cacife, embora exija também lealdade nas relações pessoais, que são os aliados. Robert Henri Savoy, em Ética Empresarial, afirma que a moral da parcialidade é um discurso permissivo, de cunho exclusivista e, portanto, antiético, que, primeiro, parte do pressuposto de que um pouco de desonestidade faz as coisas acontecerem, ou de que, para vender nessa selva, uma certa dose de cinismo é necessária. Em segundo lugar, ele diz que a parcialidade dos negócios confere à venialidade o estatuto de lubrificante indispensável ao mundo dos negócios. Em terceiro, ele diz que encontra semelhança na famosa fórmula do populismo brasileiro do rouba mais faz, que, implicitamente, absolve o político salafrário enquanto generaliza a falta de caráter das autoridades em geral. Continua Savoy dizendo que a moral da parcialidade é também um discurso hipócrita que, primeiro, é proferido diante de plateias diminutas, reputadas de confiança. Segundo, usa o artifício do ouvir dizer quando pessoas desconhecidas se encontram na audiência. E, terceiro, veicula expressões depreciativas contra os políticos, os tribunais, os sindicatos, as mídias, os partidos, os movimentos sociais, que são os patetas que não sabem o que seja assumir riscos e não entendem o negócio ou nunca meteram a mão na massa. Em quarto lugar, ela justifica as irregularidades cometidas com uma sentença conclusiva. Algumas vezes a malandragem é necessária, ou em uma declaração imbuída de ufanismo cínico como o Brasil não é para amadores. Em quinto lugar, ela considera imprescindível sonegar tributos para obter condições não só de competir, mas sobretudo de sobreviver. Os impostos inviabilizam as pequenas empresas, sem dar um jeito não há como sair do sufoco. É óbvio que não se pode generalizar. Há empresas que mantêm a custos diversos a moral da integridade, principalmente as pequenas empresas que não têm capital para subornar ou corromper políticos. Outras militam na esfera da moral da parceria.
O economicamente correto é conciliar a atividade empresarial com a atividade ética. A multiplicação das entidades associativas, fenômeno que a Constituição de 1988 estimulou, acendeu uma centelha de esperança no controle efetivo de todas as atividades em solo brasileiro. Porém, isso se foi quando a reforma trabalhista que retirou a prerrogativa dos sindicatos de negociar com os donos dos meios de produção. E com o surgimento da uberização do trabalho, que transformou todos os empregados em microempreendedores, retirando das empresas qualquer responsabilidade social. Eu passei o final de semana trabalhando para Harpoons, mas eu achei que o padrão fosse mais alto. Eles não foram muito precisos, o que é fatal nesse serviço. Aí eu pensei em trabalhar para Beckondo, os melhores couriers da cidade. Para começar, não são couriers. São potencializadores de estilo de vida. Porque melhoram a vida das pessoas, entendeu? Certo? Regras básicas. 50 centavos a entrega. Se alguma entrega levar mais do que 60 minutos para chegar, você não recebe. Sem férias, sem licença médica e sem discussão. Você tem ótimas qualificações, não é? Pois é, acho que eu desperdicei o meu tempo, né? Você não é o único. Tem vários assim agora. O Neil ali, formado em Oxford. Estudou astrologia. Não ajudou a pedalar mais rápido, não é mesmo? Não, aposto que não. E a astronomia? Achou errado, otário? A livre iniciativa é um valor acolhido pelo pacto político, mas a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que teria por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observando os princípios da soberania nacional e da propriedade privada, também da função social da propriedade e da livre concorrência e da defesa do consumidor e da defesa do meio ambiente, bem como da busca do pleno emprego e do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, não parece ser mais o princípio que guia a nossa economia. Mandamentos essencialmente éticos, extraídos da moral da integridade e não de qualquer outra moral vigente. A revolução a ser travada no Brasil é a de formulação da consciência das lideranças empresariais. Muitas delas já foram contaminadas por esse fervor cívico de resgate da ética em todas as atividades. A distância entre a realidade econômica brasileira e a de outros países com o mesmo laço temporal de infância histórica também reside na seriedade com que alguns valores são encarados lá e cá. Industriais como Henry Ford já haviam se apercebido da relevância da postura ética para os mais complexos êxitos dos negócios. Robert C. Solomon e Christine Hanson citam o próprio Ford, que afirma que negócios e indústrias são, antes de tudo, um serviço público. Estamos organizados para fazer o melhor que pudermos em todos os lugares e para todos os interessados. Não acredito que devamos ter um lucro exorbitante sobre os nossos carros. Um lucro razoável está certo, mas não demais. Portanto, minha política tem sido a de forçar os preços dos carros para baixo assim que a produção permite e beneficiar os usuários e trabalhadores, o que tem resultado em lucro surpreendentemente grande para nós. Honestamente, eu não sei se essa é a filosofia da Ford atualmente. Vide o fato da empresa ter fechado suas portas no Brasil por conta de uma série de fatos que vão desde o fim dos benefícios fiscais ao não investimento em novas tecnologias. E como já falamos em nossas aulas anteriores, não investir em tecnologia é mortal para qualquer empresa. Na expectativa das eleições gerais, o governo empregou 10 mil varredores de dados para monitorar a interferência da Rússia. Alô? Oi, Bethany. Sou a Lizzie. Gostei do telefone. Que loucura! Que coisa absurda! E em segundo lugar, a chantagem que as grandes empresas fazem com os governos de só fixarem suas instalações em determinado lugar sem receberem isenção fiscal e outras benesses, só mostra que elas não são movidas por uma conduta ética humanitária, mas apenas pelo egoísmo desenfreado. Sonegômetro foi instalado esta manhã na esplanada dos ministérios. O painel indicou que a sonegação fiscal no Brasil atingiu a marca de 105 bilhões de reais este ano. Manifestantes usaram réplicas de notas de R$100 para protestar contra a lavagem de dinheiro no país. Esse exemplo da Ford nos leva ao futuro da empresa. Na era da incerteza, a única certeza possível é de que não há certeza. Os prognósticos são sempre falíveis. Sabe-se apenas que o futuro não será exatamente aquilo que preferíamos. Eu não sei se eu teria um filho em um mundo igual a esse. Ai, que animador, valeu. As coisas estavam bem há uns anos, até 2008. Vocês se lembram? Achávamos que política era chato.
Nem sei com o que me preocupar primeiro, nem é com o governo, são os malditos bancos, eles me apavoram. E nem são eles também, são as empresas, as marcas, as corporações. Elas nos tratam feito algoritmos enquanto envenenam o ar e a temperatura e a chuva. E temos fake news o tempo todo, nem sabemos mais o que é verdade, em que tipo de mundo nós estamos. Porque se tá assim agora, como é que vai ser pra você, hein? Em 30 anos, 10 anos, 5 anos? Como é que vai ser? Complicou. Como bem demonstra a série Years and Years, que é uma série de televisão dramática produzida em cooperação entre a BBC e a HBO. A série trata, por um lado, da ascensão de uma celebridade que ingressa na política e cujas opiniões controversas dividem o país, e também trata dos desdobramentos que a vida política nacional e internacional tem para a família Lyons. Mas antes de tudo, a série nos ensina que é preciso, portanto, estar preparado e saber enfrentar as incertezas. Os personagens todos passam por um momento onde seus empregos e suas capacitações técnicas estão em xeque. O pessoal das empresas sabe exatamente o que ocorre. Quantas profissões desapareceram? Quantos produtos que já não têm lugar no mercado? Pense apenas na quantidade de tecnologia que mudou na área da escolarização formal como essa. Podemos traçar um caminho evolutivo que vai da pena de ganso, utilizada para escrever com a tinta líquida, depois da caneta tinteiro ou esferográfica, ou pincel atômico, a escrita no quadro de giz, depois do de acrílico e agora a aula online. Onde foram parar o papel carbono, a gelatina para extrair cópias, o mimógrafo? Estão no museu, em que são guardados os discos de vinil, os CDs, os DVDs, bem como os telefones fixos e etc. O certo é que a empresa contemporânea precisará se atualizar, antever a mudança de rumos da sociedade e antecipar-se às necessidades, bem como extrair das médias tendências aquelas que interessam ao seu negócio. A empresa deve pensar que uma educação mais consistente levará o consumidor e os stakeholders a exigências cada vez mais sofisticadas. Uma das linhas a ser perseguida é a do aprimoramento ético. Já se colhem os resultados de boas iniciativas. Dentre elas, mencione-se a certificação AS8000, que é uma norma internacional cuja certificação garante a responsabilidade trabalhista das empresas. Foi em 1997 que uma organização não governamental sediada nos Estados Unidos, denominada Social Accountability International, SAI, criou essa nova certificação. A AS8000 estruturou-se na esteira de outras certificações internacionais bem-sucedidas, como a ISO 9000, da garantia de qualidade, e a ISO 14000, que é da gestão ambiental. O propósito é aprimorar o bem-estar e as condições ideais de trabalho mediante estímulo de dados e os setores da sociedade na busca da dignidade do labor. É verdade que o intuito nasceu restrito aos aspectos essencialmente trabalhistas. Todavia, ao atestar a qualidade das relações de trabalho da empresa, certificada com base nas 9 convenções da Organização Internacional do Trabalho e na Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como da Declaração Universal dos Direitos da Criança, sem desconhecer a legislação trabalhista do país, ela contribuiu para uma postura ético-empresarial mais apurada. O prenúncio de disseminação dessa estratégia é o mais auspicioso. Já existem muitas empresas brasileiras que procuram implementá-la. Tais certificações significam um empenho no sentido de adaptar o progresso tecnológico ao progresso moral. O caminho é árduo e muito ainda resta ser feito. Francisco Castrucci, no livro Curso de Ética em Administração, afirma que a ética não se limita a aspectos isolados da conduta empresarial, tais como o cuidado ambiental, a salubridade, a responsabilidade social, a responsabilidade trabalhista ou a qualidade dos produtos. A ética só se alcança quando se aceita a sua universalidade e abrangência e se permite a sua irradiação total a partir de todos e cada um dos atos das pessoas que na empresa atuam. O mundo atual, como sempre, está convulsionado em guerras fratricidas, secessões étnicas e religiosas, terrorismo e violência em todas as escalas, destruição do meio ambiente e cinismo dos octogenários que sabem que não vão viver muito tempo e por isso não fazem nada para melhorar o mundo, pois não se veem como beneficiários do futuro, dando péssimo exemplo às gerações do porvir. Porém, há também condutas paradigmáticas. A preocupação com a ética e com o meio ambiente contaminou uma série de boas empresas, como bem afirma Lúcia de Oliveira e Messias Mercadante de Castro em A Gestão Ética, Competente e Consciente. Como já se reconhece, a avaliação empresarial está se direcionando atualmente para uma ordem mais ampla de valores.
na qual se inclui responsabilidade social e preocupação com o planeta em que vivemos. Apesar de prováveis enfrentamentos com algumas resistências dissimuladas e de éticas oportunistas, é de vital importância que a empresa bem intencionada se predisponha a divulgar propostas essencialmente éticas e objetivas em seu relacionamento com consumidores, fornecedores e outros agentes sociais que, em participações ativas, atuam como fiscalizadores e passam a vigiar com maior assiduidade e rigor comportamentos e culturas corporativas. O retorno à ética será a alternativa ao caos moral. Nenhuma sociedade resistirá por tempo indefinido à insensibilidade, à irresponsabilidade e à desenfreada busca de satisfação dos instintos sem compromisso algum com a solidariedade e com a busca da harmonia. A empresa, organização inteligente e hábil a detectar as crises, já resiste aos desvios do capitalismo racista, machista, homofóbico e misógino, subvertendo as frustradas experiências homogeneizantes dos discursos socializantes. E, a despeito dos mini-exemplos de plantão, a empresa tem que buscar os seus mercados consumidores e entender que encontrará na moral empresarial a opção mais adequada à sobrevivência e aperfeiçoamento na turbulência era das múltiplas identidades e narrativas. Como bem mostra essa passagem de uma entrevista do Mano Brown com os atores Lázaro Ramos e Thaís Araújo sobre quão valioso é o mercado das pessoas pretas. Meu exercício hoje como ator é olhar para as potências que tem na comunidade negra e contar essas histórias. Quem não correr atrás disso está perdendo tempo. É a resposta que o mercado quer, porque a demanda está gigantesca, você sabe disso. Essa é a resposta de $1 milhão para quem não sabe, para quem não tem a vivência, para quem não tem a identidade. Só que tem o dinheiro, tem a caneta. Então, tu vai dar a resposta $1 milhão para quem tá com dinheiro com a caneta? E você tem a resposta? E, Brau, com os dados da peça, dá pra gente trazer uma outra discussão pra mesa também. 500 mil de pessoas foram assistir a peça O Topo da Montanha. Então, acho que os números mostram o interesse das pessoas em histórias contadas com uma outra perspectiva e com uma outra caneta, né? Tem também o Medida Provisória, que é um filme dirigido pelo Lázaro, também com a atuação da Thaís, que já tá com uma crítica super positiva lá fora, com uma expectativa grande pro filme chegar aqui. É um filme incrível. É um puto entretenimento. As pessoas vão sair de lá contempladas. Vai valer o preço do ingresso. A gente já passou em mais de 35 festivais, já perdi a conta quantos passaram. Sempre muito bem recebido, sempre com boas críticas, num assunto que parece que é só do Brasil, mas atingiu o coração das pessoas. Por quê? Porque é um lugar novo, é um sabor novo, que estava aí deixado de lado. Isso é potência. É esse o trabalho que eu tô a fim de fazer. Não sei se, depois eu falo disso, mas não sei se você sabe que eu não renovei com a Globo para ir para a Amazon justamente para fazer esse trabalho. Eu sou cargo chique danado, showrunning e tenho um contrato de overall deal. Essas coisas dos gringos, né? Que é assim, basicamente… Em português? Em português não sei qual é a palavra. Então, meus caros, fica aqui uma mensagem final. Não é lacração, é negócio. Bom, galera, dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de nosso curso. E eu quero pedir para que vocês realizem as atividades online para não ficarem sem nota, beleza? Falou!